Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre uma das aplicações da energia solar, que são as CSPs. A CSP vem do inglês Concentrated Solar Power, que significa a utilização da energia solar na forma concentrada para a geração de energia elétrica. Como é que ela funciona? Então, normalmente nós temos espelhos, tá, que concentram a energia do Sol em um ponto ou em uma linha, e a partir dessa alta temperatura alcançada quando a energia é concentrada, são capazes de gerar eletricidade. Então, antes de explicar o que é a CSP, os tipos de CSP que a gente tem, vamos fazer uma contextualização da necessidade da utilização de CSPs. A gente sabe que a população tem aumentado ao longo dos anos. Tá? Em 2021, a gente está com um total, de 7,9 bilhões de pessoas. Então, essa imagem mostra a distribuição ao longo do globo terrestre, o número de pessoas. Então, aqui tem a escala mostrando os países que são mais populosos. Bom, o aumento da população leva a um aumento do consumo da energia, porque mais pessoas consomem mais energia. Mas, além disso, estão aumentando os padrões de consumo. Então, cada vez mais a gente usa mais eletricidade do que uma pessoa há mais tempo atrás. Então, hoje, por exemplo, nós temos diversos dispositivos eletrônicos que têm que ser carregados todos os dias. Nós temos mais televisões, mais computadores, nós temos ar-condicionado, um uso mais disseminado. Então, esse aumento dos padrões de consumo aumenta o consumo de energia. Então, juntamente com o aumento da população e dos padrões de consumo, o resultado é que a gente tem uma demanda de energia que em breve não vai ser mais suprida pelas fontes convencionais de energia. Bom, e a gente percebe também, que a eletricidade hoje ela é muito gerada por fontes baseadas em combustíveis fósseis, tá? Ou que produzem muita poluição. Então, em 2017, 42% da eletricidade gerada no mundo era proveniente de carvão e de óleo. Então, nesse contexto, surge a necessidade da busca de fontes renováveis de energia, porque os combustíveis fósseis, eles são finitos na natureza. Então, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir acessar mais esse recurso. Então, a gente precisa de fontes que sejam renováveis. As fontes de energia renováveis são a geotérmica, que é a energia concentrada aqui dos vulcões, que está no centro da Terra. Nós temos a biomassa, que seria a queima de lenha, por exemplo. A hidroeletricidade, que é a predominante hoje no Brasil, que se aproveita uma queda de água para gerar eletricidade. A energia eólica, que é proveniente dos ventos. E a energia solar, que utiliza a energia do Sol basicamente. O CSP usa a energia solar, então vou dar o enfoque maior para a energia solar. Ela é uma fonte limpa, renovável e abundante. Então, se a gente conseguisse captar toda a energia do Sol em um infinitésimo da área total do globo terrestre, a gente seria capaz de gerar toda a energia que a gente precisa. Nós temos aplicações ativas e passivas da energia solar. A aplicação passiva seria o aproveitamento da iluminação natural e do calor para aquecimento de ambientes. Energia ativa, ou aplicações ativas da energia solar, seriam a utilização direta da radiação como fonte de energia térmica para aquecimento de fluidos e ambientes, e para geração de potência mecânica ou elétrica. Então, a gente está usando a energia térmica, então o Sol aquece alguma coisa, e eu uso esse alguma coisa, esse fluido de trabalho, para o aquecimento de um fluido ou ambiente, ou então para geração de potência mecânica ou elétrica através de um ciclo termodinâmico. Mas a gente ainda tem a utilização da energia solar em painéis fotovoltaicos, que ela é a conversão direta de energia solar em energia elétrica. Dentre as aplicações ativas, nós temos as heliotérmicas, fotovoltaicas e solar térmica. O que seria, por exemplo, a solar térmica? A gente está usando energia solar para aquecer um fluido, então o coletor de banho que nós temos. A água passa aqui aquecida e a gente usa diretamente essa água para o banho, para
uma pia ou em aplicações industriais. Para geração elétrica, nós temos os painéis fotovoltaicos. Então, a gente conecta isso, por exemplo, à rede e consegue gerar eletricidade diretamente da energia do sol. Nós temos também a heliotérmica, tá? Que seria a CSP, seria um exemplo delas. Tá? Bom, o que a gente vem observando é que as plantas heliotérmicas, elas vêm aumentando a utilização nos últimos anos. Tá? O custo delas está caindo ao longo dos anos e com isso a gente está conseguindo implementar, né, ou construir mais instalações heliotérmicas. Então, aqui entre 2010 e 2020, a gente vê que em gigawatt tinha 1,2 em 2010 e em 2020 passou para 6,2 gigawatt. Então, é um aumento considerável em 10 anos. Multiplicou por 5 a nossa capacidade. A maior parte, né, gerada pela Espanha, está seguida dos Estados Unidos e depois o resto do mundo. No Brasil, nós não temos nenhuma CSP instalada até o momento e a distribuição, né, de localidades nas quais a gente tem são essas aí. A Austrália, Estados Unidos, Canadá, Chile, África do Sul, China. Tá? Então, são os países nos quais atualmente nós temos CSP instaladas. Bom, agora já entrando nas CSPs, quais são os tipos de CSP que nós temos? São basicamente 4 tipos, tá? Então nós temos os discos parabólicos, né, o Parabolic Dish, os PTCs, que são as calhas parabólicas, ou Parabolic Throw, as torres solares, que são essas aqui, Solar Power Tower, e o linear Fresnel. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Os Parabolic Dishes, ou discos parabólicos, né? Em que eles consistem? São um refletor na forma de uma parábola que reflete a radiação para um ponto focal. Então, todas elas estão concentradas em um determinado ponto. Então, nesse ponto, né, como toda a radiação está concentrada nele, as temperaturas e pressões chegam a valores altos, então da ordem de 700 graus Celsius com uma pressão de até 200 bar. E aí a potência das instalações atuais usando Parabolic Dishes está entre 5 e 50 kW, então um valor pequeno. No entanto, esse tipo de instalação é que apresenta maior eficiência de conversão de energia solar em elétrica ou térmica. Tá? Uma deficiência, né, dessas plantas é justamente a baixa eficiência de conversão da energia solar em elétrica ou térmica. Então, dentre elas, a que apresenta maior eficiência seria os Parabolic Dishes. O linear Fresnel são um conjunto de espelhos lineares que vão refletir em um ponto focal, tá, em um tubo receptor elevado. E o princípio é o mesmo das lentes Fresnel. Então, nós temos aqui os refletores, tá, concentram nesse receptor que está aqui, aí a temperatura aumenta e aí eles conseguem gerar energia aqui. Dentro desses tubos, a gente tem água, que ela é transformada em vapor superaquecido, produzindo eletricidade em uma turbina a vapor que opera em um ciclo termodinâmico. PTC são grandes espelhos curvos na forma de uma parábola, então são Parabolic Throw, tá? Então a forma de uma parábola, e elas vão concentrar a radiação solar em uma linha focal, tá? Então, enquanto aqui, né, Parabolic Dish era uma parábola também, ele reflete a radiação para um ponto focal. Os PTCs concentram em uma linha focal, tá? De uma maneira geral, nas instalações são usadas centenas de calhas, tá, alinhadas na direção norte e sul, com rastreamento do Sol na direção leste-oeste. Como a energia solar ela tem que ser concentrada, então tem que haver um sistema de rastreamento do Sol. Então, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, eles vão acompanhando a trajetória do Sol para fazer esse rastreamento, para garantir, né, que a energia, o raio solar vai ser refletido diretamente para essa linha. Entre todas as tecnologias, os PTCs são as que representam a tecnologia mais madura, então que tem maior quantidade de instalações também em operação atualmente. A primeira planta PTC foi instalada lá em 1912 no Egito. Por último, as torres solares.
tá? Como é que elas funcionam? Nós temos heliostatos, que são os espelhos, que vão concentrar a radiação solar em um receptor localizado no topo de uma torre, daí o nome torre solar. E nesse receptor, a gente tem um fluido de trabalho que é aquecido até uma temperatura alta o suficiente para gerar vapor. E aí esse vapor vai acionar uma turbina também, um ciclo termodinâmico. O excesso de energia ele pode ser armazenado em um sistema de armazenamento de energia, TES, Thermal Energy Storage. E ele vai gerar eletricidade quando a radiação solar não for suficiente. Vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Quando a gente compara os 4 tipos de tecnologias, o que a gente observa? Dentre todas, os PTCs, né, as calhas parabólicas, representam a tecnologia mais madura e a capacidade de produção de calor a altas temperaturas. O Fresnel, eles são mais baratos que os PTC e apresentam maiores razões de concentração, tá? Mas eles são menos eficientes e têm uma dificuldade muito grande para incluir esse sistema de armazenamento. Os parabolic dishes apresentam as maiores eficiências, mas têm mais custos e menor flexibilidade. E as torres solares, elas já estão economicamente comprovadas, apresentam grande eficiência e são capazes de gerar eletricidade sem o sol, graças ao sistema de armazenamento. No entanto, elas demandam, né, maior área e maior manutenção. Dentre essas todas, o Fresnel e os parabolic dish são menos utilizados, tá? Então, hoje nós temos mais PTC e torres solares. Os PTC são aqueles que estão em maior quantidade, mas as novas instalações, elas estão sendo principalmente de torres solares. Bom, o que seria esse TES, né, o sistema de armazenamento? As CSPs, elas têm um custo alto, tá? Porque elas são grandes, né? Então elas precisam gerar, né, uma quantidade grande de energia para ser competitivas. Só que hoje elas ainda não são competitivas sozinhas quando comparadas às fontes convencionais de energia. Então, o que elas precisam fazer? Elas precisam ser capazes de atender a demanda mesmo quando não há incidência de radiação solar, porque elas são dependentes. Então, se eu estou concentrando a energia do Sol, se não tem energia do Sol, não tem o que eu concentrar, não tem geração. Tá? Então, elas têm que ser capazes de suprir isso daí, em momentos de pouca ou nenhuma incidência de radiação solar. Então, o que eles fazem? Eles armazenam energia durante o período de insolação e essa energia pode ser usada posteriormente quando não há nenhuma incidência. E essa energia ela pode ser armazenada de diferentes maneiras. Ela pode ser armazenada na forma de calor sensível, de calor latente ou de energia termoquímica. Calor sensível é o modo mais simples de se armazenar energia. Então, o gradiente de temperatura é conseguido através do aquecimento ou resfriamento de um material. Então, ele não está na mudança de fase, ele está ali ou na fase sólida, ou na fase líquida, ou na fase vapor ou gás. E aí, a energia armazenada é mCp ΔT. Então, a quantidade de energia vai produzir um aumento de temperatura. É uma tecnologia já madura, utilizada há muito tempo e relativamente simples, porém não apresenta grandes capacidades de armazenamento. Então, temos os 3 tipos, né? Sólida, ou 3 fases, né? Que o fluido pode, que a substância pode estar: fase sólida, líquida ou gás. Hoje, 95% da capacidade global das TES é baseada em sais fundidos. Tá? Então, estaria aqui na fase líquida. Então, é a mais utilizada. Nós temos também na forma de calor latente. Calor latente é quando a gente tem a mudança de fase. Tá? Então, eles vão utilizar esse calor envolvido na mudança de fase. Então, a quantidade de energia que pode ser armazenada é muito maior. E o armazenamento termoquímico, que é capaz de absorver ou liberar calor durante uma reação química reversível, endotérmica e exotérmica. É uma tecnologia que é promissora, tá? Mas hoje em dia ela ainda não é viável, porque ela é muito complexa de ser implementada. Bom, era isso, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Obrigada.